ContraCast, conversas fora de ciclo. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do ContraCast. Hoje o nosso tema é a evolução do áudio, o entretenimento em todas as plataformas. Eu sou a Yasmin. E eu sou o Léo. Oiê! Por que tu deu oi se eles não te apresentaram? Porque eu dei oi! Ela não consegue! Tu não tá participando do podcast que nem tu faz, tu tá sendo entrevistada. Desculpa, gente, continua aí. Finge que eu não fiz nada. Tá, não, tudo bem. Capaz. Oiê! O ser humano, às vezes, ele só quer dar oi, ele só quer ter um contato com outros e vocês não deixam. O mundo dos podcasts chamou muita atenção durante a quarentena, né? Justamente por ser uma forma de entretenimento rápida e que fala sobre diversos assuntos. A gente sabe que a interação entre vozes e ouvintes já vem de muito tempo, desde a invenção do rádio em meados do século XIX. Por isso, hoje a gente está aqui com duas mulheres que entendem muito do assunto. Elas trabalham na Rádio Atlântida e também na produção de diversos podcasts. As comunicadoras Juju Macena e Bárbara Sacomori. Oi, gente, eu sou a Bárbara. Eu sou a Juju, muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. E aí, tudo bem? O que vocês querem saber da gente? Me contem. A gente quer saber várias coisas, mas inicialmente, assim, talvez todo mundo que está escutando, né, o podcast não conheça a Bárbara e a Juju pessoalmente, mas certamente já ouviu as vozes delas durante a programação da Rádio Atlântida, que é uma rádio muito popular aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês no meio da comunicação e na rádio também. Começa tu, porque eu fui introduzida no soco, assim. Então, em 2011, eu entrei como estagiária de atendimento ao ouvinte na Rádio Cidade, falecida Rádio Cidade, e eu ficava dentro do estúdio, comecei a fazer umas participações, então, assim, meio que naturalmente eu virei comunicadora de lá. Naturalmente, ela encheu o saco e as pessoas botaram ela no ar, só porque ela ficava em volta. Não, essa é a tua história, não a minha. E daí, até porque a gente era uma rádio com bastante público feminino e só tinha eu de mulher, porque a outra comunicadora tinha saído. E daí, depois, em 2015, quando a cidade fechou, eu fui para Atlântida. E também no mesmo ano, a gente fez o podcast da Telegirls, que foi o segundo podcast da Atlântida, que era uma vertente do portal A Telegirls, né, que era um portal de conteúdo feminino que a gente tinha dentro do site da Atlântida. Tá, e daí se transformou em Dona Trends. Ainda existe podcast? Sim, né? sim, esse podcast ele mudou o formato, mudou os participantes, mas ele ainda existe, é o Dona Trends, uma vez por semana. Antes ele era uma live também, agora é só o podcast mesmo. E é isso, eu sou comunicadora da Atlântida, faço 2 programas na Atlântida, gravo algumas coisas, né, o Tele Hot 3, na verdade, e tô também na 102.3 todo sábado. A minha... Eu comecei meio atravessada, eu fazia direito em Osório, daí com 22 anos eu não aguentei mais, eu passei no concurso, desisti de tudo, larguei a vida lá, vim para Porto Alegre, daí eu comecei a fazer publicidade e eu não sabia ainda o que eu queria fazer dentro, eu comecei a aprender a fazer vídeos. Daí o meu colega, que é o Ariel, que ele também trabalha na rádio, ele me indicou para a área de vídeos da Atlântida. Daí eu me meti no meio, daí eu comecei a ir lá sem ser convidada, e eles acabaram me contratando. A gente ficou com pena, né? Com e pensou, pena. Vamos chamar. A minha vida é feita de pena, depois ficaram com pena, a Ju me botou no podcast, no Telegirls, e eu comecei assim, eu tava lá e dava uma faladinha, as pessoas gostavam do que eu tava falando, uma besteira ou outra. Morria de vergonha. Morria de vergonha. Fazer um podcast pra mim era horrível, assim. Sim, ela ficava nervosa como se fosse entrar no ar. E era só gravado, era só eu e a Ju falando, e eu quase tinha um treco só de ter um microfone na minha frente, assim. Então, enfim, essas coisas estão mudando, por enquanto. Mas assim, eu faço agora 4 podcasts, faço o programa da 7, que é um programa que também vira podcast, mas ele tá no ar, eu faço o Ateli Hot, que é a mesma coisa. Só que é uma vez por semana, né? Então foi assim, foi meio no socão, assim. Foi não sabendo o que ia acontecer e acabou acontecendo, assim. Bom, durante esse período da quarentena, isolamento, nós vimos o quanto o entretenimento à distância é importante para as pessoas manterem vivos os seus interesses sobre assuntos diversos. Por mais que o podcast e o rádio sejam semelhantes, acreditamos que haja um momento de consumo específico para cada coisa. Por exemplo, tô no carro, vou ouvir um rádio. Tô lavando a louça, vou ouvir um podcast. Vocês acreditam que seja assim mesmo ou que as duas coisas andam juntas e são consumidas a qualquer momento?
Eu acho que depende muito do público, né? O público mais jovem consegue fazer essa divisão mais clara, eu acho, sabe? Agora, a gente ainda tem o público mais jovem e um pouco de uma classe um pouco mais alta, sabe? A gente tem agora um público mais velho que continua ouvindo rádio. Até em casa, assim, né? De ligar o rádio e escutar em casa. E introduzir o podcast em alguns momentos específicos, porque, sei lá... Eles estão sendo ensinados, na verdade, a ir para o Exatamente. podcast, assim. Eles estão sendo ensinados a perder um programa, ao invés de ficar perdido na vida, eles sabem que eles vão poder achar aquele podcast. A minha mãe consegue achar ali o podcast, se eu falar para ela, vai ali, não sei o que, e faz, sabe? O público jovem, não. Eu acho que até dentro do carro eles já até mudaram, tipo assim, a maioria das pessoas ainda botam no rádio por um hábito, tipo assim, tá, liguei o rádio, não vou me esforçar para ouvir alguma coisa, só vou botar para ouvir, sabe? Isso. Mas tem, eu acho que as pessoas que já mudaram isso, de entrar num coisa e não perder tempo. Eu vou fazer um trajeto de 40 minutos no meu carro, eu não vou perder tempo. Eu vou ouvir um podcast, sabe? E tem tanto que a Atlântida, assim, a 102 é uma rádio de um público um pouco mais velho, então o programa que eu faço, ele é super musical no sábado, mas de uma forma geral, a Atlântida, o foco dela não é mais a música em si, né? São os programas de talk, porque hoje tu quer ouvir música, tu tem outras fontes para ouvir, né? Tu não precisa esperar a tua música tocar a hora que a rádio quer tocar. Exatamente. Tu vai lá e vai botar a música direto. E o pessoal ouve mais a rádio, né? Enfim, os programas de talk e tudo mais. Por isso que ter o podcast é tão importante, né? Porque agora as pessoas, além de ouvir a música quando querem, também estão ouvindo os podcasts quando querem. Então, assim, a gente não pode ir contra, bater de frente, né? A gente tem que participar disso tudo. A gente tem que estar lá quando eles querem nos consumir. Isso. A hora que eles querem nos consumir, a gente vai estar lá. É mais ou menos isso. Sobre os programas que são produzidos, a gente percebe que o programa das 7, por exemplo, como tu já tinha dito, ele vai para o Spotify como podcast depois da transmissão ao vivo. Mas já outros, como a Vida de Solteiro, só ficam como podcast mesmo. Essa seleção do que vai para onde é feita de acordo com a audiência ou tem coisas que realmente não cabem para o podcast ou não cabem para a rádio? Tem coisas que realmente não cabem para os dois, assim, por exemplo, o programa da 7, a gente começou a conseguir colocar ele depois ele já existir, porque a gente achou uma plataforma que aceitava um programa, porque o programa da 7, ele não é só talk, né, ele tem o karaokê, ele tem 3, digamos assim, pilares, que é o karaokê, onde o pessoal pede a música cantando, o tema do dia, as notícias, né? Notícias, Isso. Então, a gente não teria como tirar as músicas, não descaracterizaria. Muito obrigada. o programa, né? Então, a gente acabou descobrindo esse ano o Anchor, que é uma plataforma que aceita, né, subir músicas junto, porque o Spotify, o SoundCloud, onde todo mundo colocava antes, não aceitava. E conseguiu fazer isso, mas os programas musicais, por exemplo, de uma forma geral, eles não vão para podcast. Agora, ao contrário, a gente tem programas de nicho, como Vida de Solteiro e como o Podcast Friends, por exemplo. A gente tem um Podcast Friends onde a gente vê cada episódio do podcast e comenta cada episódio, né? E não cabe pro ar isso, assim. É tão nichado que a gente tem que esperar que só aquele público que consuma o Friends que vai procurar, sabe? A pessoa que não vê Friends, ela não quer escutar no rádio a gente falando de um episódio de Friends. Exato. Então não cabe pro rádio, sabe? E no podcast a gente tem um sucesso, assim, o nicho, Friends, o nicho é um sucesso, entende? Exatamente, o nicho é um sucesso, então não cabe botar na rádio, bem o que a Bárbara falou, né? Um podcast, imagina, tu liga no rádio, tu não sabe nem o que tá acontecendo. E os programas de talk, eles não é que eles são atemporais, mas se tu perdeu agora, e tu consegue ver sem ser estranho. Sim, por mais que tenha alguma notícia, tu também vai querer ouvir a opinião de quem tá falando, né? E tem que ser uma coisa mais geral também. Por exemplo, os programas que estão na rádio, eles têm que ser gerais, porque muita gente que tá no carro, que não está procurando, que tá botando para qualquer coisa, vai ouvir, vai entender. Não é o Friends que a pessoa não vai entender nada. Exato. Então, depende, assim, se o programa for mais geral, cabe para o rádio, cabe para o podcast. Se for um nicho muito nichado,
Um nicho muito nichado, ele vai direto pro podcast, porque só aquelas pessoas que querem consumir aquilo vão direto, sabe? E tem o lance da linguagem também. No rádio a gente precisa ter um limite maior, né? Um programa que vai às 7 da noite, imagina. Tem, sei lá, às vezes criança no carro, tu tem que cuidar um pouco, apesar da Bárbara não ter muito filtro, né? Mas tu tem que cuidar um pouco o que tu vai falar. Agora, os podcasts... Podcast é escondido dos nossos chefes, eles não escutam. Então a gente fala qualquer coisa no podcast, tá tudo certo. Vocês falaram bastante desse como é que é, do talk, programa de talk. Programa para falação. O que define isso? Porque eu acho que a gente nunca ouviu essa nomenclatura desse tipo de programa. Sim. Ao invés de ser um programa só musical, tem programas musicais na rádio, tá? Que eles vão passar os top, os hits, não sei o quê, a música. Eu nem lembro os nomes da rádio, trabalho lá há 3 anos, não sei os nomes dos programas. Mas quando a gente fala, a Ju abre o microfone e a gente começa a falar. É falação, assim. Porque, de uma forma geral, os programas musicais muitas vezes nem tem um comunicador apresentando, tem alguma vinheta de abertura gravada, ou tem alguém ali para falar, dar o nome de música, dar o patrocinador, dar o horário, alguma coisa assim. Basicão, assim. Isso. Agora, o talk, ele pode ter música ou não, mas ele é basicamente um grupo de pessoas, 2 pessoas ou mais, conversando sobre qualquer assunto que seja o tema do programa, né? Enfim. E daí cabe mais para virar podcast também, por essa característica. E essa situação como podcast e transmissão, tem diferença na produção de roteiro dessas coisas? Ou vocês não fazem roteiro? Não tá tendo, na real. O podcast, por exemplo, o programa da 7, ele vai exatamente... Eu produzo ele, mas eu produzo pro ar. E ele acaba indo exatamente igual pro podcast. Isso. O Ateliê Hot, a gente tem produção porque a gente pede as histórias para as pessoas. Então, a produção é tipo assim, é a gente produzir o conteúdo que a gente vai começar a falar em cima. Isso. Inventar o que a gente vai falar, entende? Vida de solteiro não tem o programa no ar como a Ateliê Hot tem. Então, porque, né, o que tu faz no ar já se aproveita automaticamente. Na real, todos têm um mínimo de produção. O podcast Friends tem que assistir o episódio. A nossa produção é isso aí. O Ateliê Hot, pegar as histórias das pessoas e comentar. Agora tem outros, tipo a Teleflix também, que é lá da Atlântida, né? Ele é um podcast que dá dica de filme, série, exatamente, livros, né? E daí, claro, tu pode ir pro podcast, todo mundo vai ter uma dica de filme ou série para dar, mas não né? deixa de ser uma produção, porque eles são obrigados a assistir alguma coisa naquela semana para poder falar, entende? Não, tu pode falar coisas da vida, mas tipo, saiu um filme que tá todo mundo falando, alguém vai ter que ver o filme para falar alguma coisa sobre, sabe? Sim. Então não existe zero existe zero produção, assim. A gente não tem roteiro, essas coisas assim, sabe? Isso é uma coisa muito mais... É abrir o microfone, ver o que a gente tem ali para falar e improvisar na hora. É mais ou menos isso. Bom, gurias, já que vocês falaram tanto do podcast Friends, eu vou confessar que eu ouvi alguns episódios e eu amei ouvir um pouco sobre. A gente gostaria de saber de onde surgiu essa ideia, se era um assunto comum entre o pessoal e vocês decidiram fazer. E, por último, é uma curiosidade nossa. Parece que vocês veem o episódio enquanto vocês falam. É assim mesmo? Tá, vamos por partes, então. A gente brinca que o Podcast Friends ele é um spin-off do Teleflix, porque eu participei... Eu não sou do podcast Teleflix, mas eventualmente os guris me chamam quando eu tenho alguém de férias, enfim, para fazer o podcast. E eu e o Magro Lima, que também faz com a gente, né, o Friends, e também faz o Teleflix, a gente sempre falava, uma vez eu dei a dica de Friends, ele também é fã de Friends, e as pessoas amaram. E daí a gente prometeu que faria um especial de Friends dentro do Teleflix. Então a gente fez um podcast, acho que de meia hora, 40 minutos, só falando sobre Friends. Daí quando a gente estava saindo da sala, eu e o Magro, a gente se olhou e falou assim, cara, a gente tinha que fazer um podcast onde a gente fosse assistir o episódio e comentar depois. Eu falei, genial! E daí a gente chamou o Potter, que ele queria começar a ver, né? Eu e o Magro, a gente já viu o review 500 vezes, o Potter queria começar a ver, e quem faria a outra pessoa seria o Rodrigo Cosmo, que também é do Teleflix. E daí ele falou que a ideia era um absurdo, tanto que a gente brinca que ele nunca vai entrar agora no podcast. Sim, ele implora para entrar e ninguém deixa. Exatamente. Nunca. E a gente chamou a Bárbara, que também estava vendo na época, né? Não, eu não queria ver. Não, eu não queria fazer o podcast, tu me obrigou, lembra? Tu Sim, a série. Não, tu tava vendo a série, eu cheguei e falei, não, a gente não tem o Cosmo, vai tu, mas não sei o quê. Vai ver, não é difícil, vai conseguir.
E daí ela, enfim, entrou no podcast. E a segunda pergunta era sobre a gente assistir, né? O que a gente faz? A gente procura assistir o podcast o mais antes de gravar o episódio possível. Nem sempre dá, né? Mas o que acontece muitas vezes é a gente ficar com o celular ali com o episódio rolando só para lembrar de não esquecer alguma coisa importante, assim, né? E a gente fala muito sobre algumas curiosidades, né? Coisas de fora, assim, da série em si. Então, é isso. A gente usa, às vezes, nem sempre, assim, o episódio para nos guiar. Ou se tiver uma parte muito boa, tipo, uma fala muito boa, a gente pega, bota ali e coloca no microfone também. Mas é bem, tipo assim, assiste, a gente vai comentar tudo o que aconteceu e se alguém souber alguma coisa de bastidor, também vai comentar, assim. Isso aí. Os ouvintes também acabam mandando, né? Muitas vezes curiosidades pra gente. São um dos ouvintes, é um nicho muito nichado, porque é quem olha Friends, mas eles são muito participativos. Assim. Eles escutam e se a gente falar uma coisa errada, eles ficam putos, mandam mensagem dizendo vocês erraram, porque nos 3 minutos do episódio não sei o quê, eles são muito engajados. Tipo, se a gente esquece ou tem algum problema no dia de postar, a nossa vida vira um inferno, porque eles vão nas nossas... O que é ótimo, quer dizer que o pessoal gosta e tá curtindo, tá ouvindo, né? Sim. Mas eles vão nas fotos e nos directs e no Twitter, tudo. O fã de Friends é o fã mais militante que existe. Maravilhoso. O Léo adorou quando eu falei pra ele que vocês tinham um podcast de Friends, porque ele ama. Eu confesso que eu não olhei, podem me julgar, mas ele adora. Geralmente quem gosta de Friends ama essa ideia. Sim, com certeza. Um dos programas que eu rio horrores ouvindo, na verdade, é o ATL Hot. E o programa da 7 também, porque eu ouço ele todos os dias voltando do trabalho. Não faz mais que a tua obrigação, né? Que me conhecia de Osório, tem que acompanhar minha carreira e me dar ibope. Tem que acompanhar a conterrânea. E dá pra ver que as pessoas, elas mandam as histórias pra vocês comentarem sem nenhum pudor, né? Eu percebo que o pessoal da Rádio Atlântida tem muito isso de criar uma relação próxima com os ouvintes. Vocês acham que essa troca reflete no comportamento de vocês nos programas? Porque para quem ouve parece ser uma conversa entre amigos e não um programa que provavelmente tem um briefing, né? Um roteiro. Não, até porque a interação com a audiência é muito importante, assim. Acho que em tudo que a gente faz, a gente tenta botar a audiência junto, porque daí eles fazem junto. Não dá pra reclamar se tu faz junto, na verdade, eles facilitam a nossa vida, né? Porque se tu tá com, por exemplo, o programa da 7 tem o tema do dia, vai estar o card postado ali. Tu vai querer falar alguma coisa, tu tá sem algum assunto, alguma coisa assim, tu vai pegar e vai pedir pra audiência, perguntar alguma coisa pra audiência, e a audiência vai lá e participa, e já, às vezes, do comentário da audiência já surge algum outro assunto. Então é incrível. E do Ateliê Hot tem muito isso, as pessoas se abrem muito. Tem gente que acha que é mentira as histórias que a gente inventa, mas não, as pessoas simplesmente se jogam. A Bárbara brigou. Briguei com o cara, porque ele falava, é mentira, vocês inventam. Eu falei, cara, a gente não inventa. E é muito louco, porque é um efeito dominó, assim. A gente começou com uma história louca, assim, mais absurda, e daí o pessoal começou a se largar muito, assim. Tem gente que cria perfil só para nos mandar uma história bizarra, pra Telehot, exatamente. Tem vários perfis tipo a Telehot, não sei o quê, porque é só para mandar. Aí você não me identifica, não me identifica. Não, eles mandam, eles nem pedem para não identificar, entendeu? Só manda, não tem foto, não tem nome, não tem nada. Virou tipo, é assim o programa, a característica dele. Tu vai mandar uma história se for bizarra, assim. É muito bom. Para quem nunca ouviu ou não sabe do que a gente tá falando, o ATL Hot, ele é um podcast, né? Não, na verdade, ele passa... Não, ele é um programa que ele passa toda quinta-feira às 10 da noite em toda a Rede Atlântida, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E na sexta-feira ele entra como podcast. Na íntegra, não. Quer dizer, a gente só tira as músicas, né? Porque é 1 hora de programa, são 30 minutos de papo e 30 minutos, aproximadamente, de música. Então, na sexta-feira, a gente sobe só o papo, né? Com o corte das músicas. Entendi. E sobre essa relação com os ouvintes ainda, vocês já tiveram alguma situação engraçada ou constrangedora com algum fã ou alguma coisa assim? Cara, quando a gente entra em Uber, às vezes dá umas gritaria. A gente já recebeu história também de que eles passando vergonha, porque, por exemplo, a Telehot, a gente fala
muita coisa que não é para passar no rádio, entende? Tipo assim, muito palavrão, muita coisa. Tu mais, né? Eu tenho que dar uma segurada, às vezes eu fico com medo. E daí a gente ouve, tipo assim, eles mandam história dizendo, passei a maior vergonha, tava alto e falando não sei o quê, mas tipo assim, só na boa, assim, ninguém essa xingando. semana, eu acho, teve um cara que falou, passei a maior vergonha da vida com vocês, porque eu entrei no carro de aplicativo, né, e o motorista perguntou qual a rádio que eu queria ouvir, eu falei que era Atlântida, e eu esqueci que tava na Telehot, daí... Sim. E daí a gente causa um constrangimento, assim. Isso. Mas nada foi ruim, né? É sempre pessoa rindo que a gente falou uma besteira enquanto estava com outras. É sempre na boa, assim. A gente quase não tem A Bárbara, hater. no início, eu tinha que mandar ela calar a boca várias vezes quando a gente estava em carro de aplicativo, porque ela começava a falar de nomes e pessoas e gritar, e eu falava, cara... o pessoal dos aplicativos é um público muito grande nosso, sabe? Ela chegava ali e ia falar da colega, ou ia contar uma história absurda, eu falava, cara, dá uma segurada, porque tem dois tipos de ouvintes, né? Tem os caras que quando a gente entra no carro, eles não sei o quê, e tem aquele que fica quietinho, e na hora de ir embora, né, ele fala, muito obrigado, adoro ouvir vocês, alguma coisa assim, né? Mas isso é engraçado. Essas histórias constrangedoras são engraçadas, assim, não é nada de ruim. Essa semana eu vi que a Juju postou no Stories uma situação de uma pessoa que mandou uma direct pra vocês, pra ti, eu acho, dizendo que tu e a Bárbara ficam de lambe-lambe. Isso, e que isso não seria e que isso não seria agradável pra audiência. E eu fiquei de cara, assim, qual foi o posicionamento de vocês, assim, quanto a isso? Eu botei uma resposta para ela, né, que eu até compartilhei ali, falando que, enfim, o que ela estava falando era homofobia, que a Bárbara era minha melhor amiga, que eu não me importava mesmo, e beijo, sabe, vai. E daí ela rebateu, ficou putaça comigo, daí, não, porque não é homofobia, eu só não sou obrigada a ver. Aquele papo clássico, né? Eu não sou racista, tenho amigos negros, né? Tipo esse papo assim, sabe? Daí eu peguei e falei, não, sim, isso que tu tá fazendo é homofobia, é crime, inclusive. E daí depois ela ficou putaça. Mas ela não falava quase nada com nada. Primeiro ela pediu desculpa numa linha. Que não ia, deixando de seguir agora. Isso acontece muito. Mas o bom desses momentos é que a gente vê que um monte de gente responde a favor, né? Muito. Tipo assim, o carinho é muito maior do que foi a única mensagem na nossa vida de amiga que eu recebi, assim. Então... É que é difícil alguém não entender que é brincadeira, é difícil alguém não entender, não sacar que a gente é assim, entende? E quando a pessoa não entende, ela não entende, sei lá, ela faz esse tipo de coisa, mas é bem pouquinho na real. Assim, surpreendentemente, a maioria das pessoas é legal. E tem o lance também na nossa rede social que a gente se posiciona muito, né? Eu e a Bárbara. Então, basicamente, quando as pessoas que não concordam veem que a gente se posiciona para um lado ou para o outro, eles acabam deixando de seguir. A gente já deu uma boa de uma filtrada assim, no público. O nosso público dificilmente vai ser um público preconceituoso. Isso, e às vezes a gente converte também, o que é mais legal ainda, porque, enfim, as pessoas reproduzem preconceitos muitas vezes por ignorância no sentido da palavra mesmo, eles né? Eles ignoram o conhecimento. Várias vezes eles mandam alguma mensagem, a gente conversa com a pessoa e muda totalmente, assim, eles entendem, sabe? Isso para mim é o mais legal, assim. Teve uma vez no programa da Sete que eu falei alguma coisa do Bolsonaro e fiz uma piada, tá? Que eu faço esse tipo de coisa. E daí um cara mandou assim, o que tá falando sua lésbica? Ele ficou putaço, assim, e me tentou me ofender de lésbica. E daí eu falei no ar, a gente fez alguma piada ou outra, e ele veio pedir desculpa, tipo assim, cara, me desculpa, eu não sou essa pessoa. No final do programa, eles estavam trocando áudios pelo Instagram, quase combinando um churrasco. Então, o nosso público, eu acho que até pelo nosso jeito, pela nossa rede social, ele é filtrado. São pessoas que, obviamente, tem um e outro que vão fazer um comentário desagradável, mas eles até pedem desculpa, assim. O programa da Sete é todo mundo amor, assim, as pessoas educadas, pessoas educadas. E falam muito, tipo, parecem amigos nossos. Entendem o nosso humor, entendem que a gente tá sendo irônico com as coisas, sabe? E não são isso agradável. Eles fazem piadas na mesma linha que a gente faz, né? Que nem todo mundo entende às vezes, né? Isso é muito legal. Bom, então, gente, há quem diga que o rádio se tornou antiquado. É um tipo de ferramenta que não vem mais em alguns modelos de celulares, por exemplo. Mesmo assim, a rádio tem um aplicativo que reproduz a programação ao vivo. Vocês têm informação se o consumo é feito mais pelo aplicativo ou mais pelos aparelhos de rádio com antena, tipo carros? Depende do programa. Tem alguns programas que têm mais plays de aplicativo e outros
de uma forma geral, é mais pelo rádio, mas tem um ou outro programa que tem mais plays em aplicativo. Existem exceções que funcionam mais no aplicativo. Isso. Mas muita gente ainda no rádio, né? Essa coisa de que o rádio vai acabar, ou que a TV vai acabar, acho que não vai acontecer nada sabe disso. Que eu fiz meu TCC sobre isso, sobre rádio, e eu até tive que fazer aquela pesquisa enorme, né? Enfim, TCC, e eu descobri muito sobre isso, assim, se vem tentando matar o rádio há muito tempo, assim, quando a TV apareceu, meu Deus, acabou o rádio. Né? A internet, ai meu Deus, agora acabou o rádio. Eu entrei no rádio e falaram, agora acabou o rádio. E mesmo assim a gente está aí, né? Então, na verdade, o grande lance é o rádio tentar se adaptar às mudanças, né? Oferecer uma interação maior, oferecer live, oferecer podcast. A Atlântida, por exemplo, a gente tem os programas, daí agora a gente bota numa live, então as pessoas que não estão no carro, elas vão assistir pelo YouTube, a gente faz vídeo daquele programa, então a gente tenta... O rádio, na real, ele não vai acabar, ele vai se modificar sempre. Que nem a TV, que vai ter que se modificar e tudo vai se modificar. A gente precisa... tá onde as pessoas vão consumir. Então, se as pessoas pararem um pouquinho de ligar o rádio e agora elas estão mais na internet, a gente vai ter que pôr o rádio na internet, a gente vai ter que produzir um conteúdo que elas gostem. E que tu conheça o teu público também. Por exemplo, a Atlântida tá em todas as redes sociais, eu acho. Agora, por exemplo, a 102 não tem por que ter TikTok, sabe? Não tem nada a ver com o público. Então, tem muito isso. Tu vê onde teu público tá e tu tentar tá lá entregando o conteúdo do rádio para eles, mas de uma forma que se adapte à plataforma que eles querem consumir. A gente até tinha uma pergunta sobre isso e eu vou até finalizar com ela. Vocês acreditam que essa adaptação frequente do rádio é uma coisa que vai durar para sempre, então? Não sei se para sempre, né? Sempre mas eu acho para sempre é muito tempo. É. Mas eu acho que por enquanto eu não vejo um final, assim. Eu teria uma preocupação maior com as emissoras que são só de música, que não trazem algum conteúdo que não junto, se mexeram, né? Para ver que só falam que o rádio não vai morrer, mas não se mexeram para se adaptar, entendeu? Exatamente. Então, assim, se tu não te adapta, se tu não reconhece teu público, se tu não sabe como trabalhar com ele, como atingir ele da melhor forma, daí a coisa fica mais complicada. Com as redes sociais, a gente vê que a internet sempre nos dá mais do mesmo, de acordo com aquilo que consumimos diariamente. Já a rádio quebra esse algoritmo, né? Porque se tu sintoniza, não tem como trocar de música. É difícil criar uma programação que seja meio universal, feita para tentar agradar todo mundo? Com certeza. É difícil, mas a gente tenta, assim. A gente tenta com o que a gente sabe. É que aí que tá. De novo, volta para a questão do público, né? Tu tem que saber quem é teu público. Sabendo quem é teu público, tu tem que saber o que teu público gosta. Eu vou comparar de novo a Atlântida com a 102. A Atlântida tem um público mais jovem e o público que é um pouco mais velho tem comportamento jovem. A 102 já tem um público mais adulto para mais velho, assim. Então, o tipo de música que esses públicos querem ouvir, a questão da classe social também interfere muito, né? Então, tu sabendo o que o teu público quer, fica muito mais fácil de tu atingir eles. A gente eu vou dar um outro exemplo, o programa da Sete, porque a gente faz, enfim, é o exemplo que a gente mais traz. Mas as músicas que a gente toca, é o público que pede. Então, é mais fácil a gente acertar dessa forma, assim. É uma maneira de acertar dessa forma. O público vai ficar, eu não quero escutar esse tipo de música, mas na real eles estão mandando. Eles estão escutando o que eles querem escutar, na real. E mesmo se tu, daqui a pouco alguém pedir uma música nada a ver, que tu não gosta, mas tu vai ter rido da forma que a pessoa pediu, de alguma piada que a gente vai segurar fez. Ela ali, entendeu? Então, tu acaba segurando, porque enfim, vai passar e tu sabe que daqui a pouquinho a gente já vai trazer mais informação, né? Não tem como a gente fazer 100% conseguir atingir 100%, cada um vai escutar só o que quer, é impossível, assim, mas a gente vai adaptando de acordo com o que a gente isso sabe. Para conseguir tentar atender estilos diferentes, né? Tanto que tem o discorama, são as músicas mais antigas, geralmente a manhã e a tarde é mais pop, mais o que de fato tá tocando e no mundo, assim, de música mais jovem. E, enfim, então tem essas divisões que facilitam, né? Tem um estudo, a gente sabe o que tá fazendo, não é um tiro no escuro, mas nunca vai ser 100% de acerto, assim. É mais ou menos isso. Falando mais agora sobre público-alvo, a Atlântida ela tem um público-alvo específico, então? Ou ele se altera de acordo com os programas e horários, por exemplo? Não, tem um público aí que tá, de uma forma geral, a Atlântida tem um público específico, que é AB de 14 a 35 anos, tá? Mas, dependendo do programa, ele fica mais adulto ou mais jovem.
Mas, de uma forma geral, cada programa vai ter um público. Para finalizar, meninas, é uma pergunta mais simples, assim. Vocês acham que podcast, em algum momento, vai ser ao vivo e que vai tomar o lugar da rádio? Olha, eu acho que talvez existam plataformas, aquela coisa da rádio online nunca deu muito certo, né? Mas talvez, por exemplo, o Spotify agora, ele divulgou que além de ter as músicas, ou enfim, tu vai poder mesclar, né? Tu pode falar, isso, né, que é uma rádio, né? Então, talvez o podcast, o sucesso dos podcasts que vieram com a pandemia, né, vão facilitar ter essa mudança também, ter mais um tipo de rádio, digamos assim. Certamente tu vai poder fazer, entre aspas, rádio num podcast, isso vai acontecer. Mas eu não sei se vai substituir, eu acho que por enquanto, pelo menos tem público que eu vai acho que ainda tudo, demora, assim. exatamente, até, de novo, para um público mais velho, que é mais ouvinte de rádio de fato, né? Então, nem todo mundo... A gente é muito bolha, querendo, né? Ou não, porque, subiu o podcast, subiu. Mas, assim, se tu for ver de todo o Brasil, né? Subiu uma calma, não é assim também. Então, a rádio ainda consegue ser uma coisa mais abrangente, porque um radinho de pilha é 10 pila, né? Por isso, a rádio ainda tem essa coisa mais democrática, né? De fato. Por isso que eu digo, isso pode acontecer lá na frente, mas a gente vai ter que ter uma mudança de geração completa, assim, né? Por enquanto, pelo menos aqui no Brasil, tem bastante tempo ainda. Bom, gurias, obrigada pela participação de vocês. Eu acho que falar de entretenimento nessa época em que a gente reaprendeu a se divertir em casa é muito importante para a gente entender o quanto isso é essencial para nossa rotina, né? Para mim, por exemplo, a rádio é uma coisa super presente há muitos anos e foi muito legal falar sobre isso com pessoas que entendem e que são super influentes na área. Muito, muito obrigada novamente. De nada, Imagina, gente. obrigada. Escutem a Tele Hot, o programa da Sete, tudo que a gente faz, consumam. Vocês nos devem isso. Isso aí. Obrigada pelo convite mesmo. Tchau, gente.